Mateus capítulo 24, versículo 6. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E Deus tem ministrado muito no meu coração nesses últimos tempos a respeito dos acontecimentos que estão por vir. Como o pastor Evair também disse que a gente vai ter um seminário sobre escatologia, que nada mais é do que o assunto que aborda as coisas do fim, os assuntos que vão acontecer, estamos escritos aqui em Apocalipse. E Deus tem ministrado muito isso no meu coração nesses dias. Porque a gente acabou de ler o texto de Mateus 24, onde Jesus estava dizendo aos discípulos coisas que haveriam de acontecer, coisas que haveriam de anunciar a volta de Deus, mas ainda não seria o fim. Jesus trata isso aqui como o princípio das dores. E dito isso, eu acredito que nós, enquanto igreja, e isso é uma opinião minha, isso é algo que eu posso transmitir para vocês, que eu sinto que nós somos a igreja que vai viver o tempo do fim. Nós somos a igreja que está se preparando para o tempo do fim. Dito isso é uma opinião minha das irmãs. Essa é uma discussão que acompanha a história da igreja ao longo dos séculos. Muitos teólogos ousaram afirmar e tratar a volta de Cristo. Não, a gente não faz isso. Até porque o próprio Cristo disse que isso não nos compete, sabe, no dia nem a hora. Mas nós acreditamos que nós somos a geração que verá a volta de Cristo gloriosa nos céus. Eu acredito nisso. Eu acredito que nós vamos passar por isso. O fato é que nós precisamos estar preparados para viver como igreja do fim. Seja o fim na nossa geração ou não, nós precisamos viver preparados para o fim. E como que nós podemos nos portar para evidenciar uma igreja? Quando eu falo igreja, eu não estou falando de estrutura, eu estou falando de igreja como corpo de Cristo, como pessoas. Como que nós podemos nos preparar para estarmos aptos a passar por esse tempo do fim? E eu separei aqui alguns pontos que Deus tem ministrado no meu coração nesses dias, que nós, enquanto igreja, precisamos voltar, precisamos resgatar algumas coisas, precisamos aplicar em nossa vida para que nós possamos enfrentar esse tempo do qual o próprio Jesus disse que haveria de acontecer. E um desses pontos, o ponto primordial de toda essa pregação de hoje é a perseverança. Eu quero falar muito sobre isso aqui essa noite com vocês, que é a perseverança em Cristo Jesus. E para isso, eu queria trazer uma analogia aqui para a gente poder iniciar essa mensagem. Quantos aqui de vocês conhecem o processo de fabricação de instrumentos de ferro, espadas, armas, instrumentos de ferro em geral, que eram muito comum nos séculos passados pelos ferreiros? Para quem não conhece, para quem não sabe, era um procedimento que era feito na forja. O ferreiro ele pegava um pedaço de ferro, ele aquecia, ele passava por altas temperaturas, ele ia moldando aquele pedaço de ferro até tomar forma. E é algo interessantíssimo, é algo muito curioso, porque às vezes você pegava um pedaço de ferro pequenininho, vai moldando ali e de repente sai algo fantástico naquele processo. E o fato é que aquela obra que foi moldada pelo ferreiro, ela foi submetida a altas temperaturas, ela foi submetida a um processo doloroso, a um processo invasivo, a um processo que foi custoso, mas o fim foi glorioso. Ou seja, nós precisamos entender que ora nós vamos ser um ferreiro e ora nós podemos ser essa obra que foi moldada pelo ferreiro. Por que eu falo isso? Pode ser que nós estejamos passando por algo, uma situação, e nós estamos
estamos ali moldando aquela situação e buscando de Deus, e batalhando, caminhando, estamos indo na sala de oração, estamos gastando nosso tempo com Cristo. Nessa situação nós somos como aquele ferreiro que está moldando algo. E se nós não formos persistentes, nós não vamos ver a conclusão daquela obra. Nós não vamos ver aquilo tomar forma. A persistência é o que vai determinar se nós vamos chegar e ver o final da obra. E ora, nós podemos também ser aquela obra que está aí sendo moldada por ferreiro. Por que eu digo isso? Pode ser que você esteja passando por uma situação de ser moldado por Deus, por uma situação de ser esticado por Deus. Isso é muito comum na nossa vida, irmãos, enquanto cristãos. Isso é algo comum na nossa vida, porque em determinado momento nós seremos esticados, nós seremos moldados, as circunstâncias elas irão nos provar. E é nesse momento que a perseverança ela vai determinar se nós teremos a obra concluída ou não. Sabe, dito isso, eu quero falar com vocês sobre três tópicos que eu acho que nós, enquanto igreja, nós precisamos trazer para dentro de nós precisamos exercer até a volta de Cristo, que é a perseverança, a obediência e a comunhão. E para a gente começar, eu queria falar com vocês sobre obediência. Eu acredito que vocês, todos que estão aqui, conhecem a história de Jonas. Jonas ele foi um profeta do Antigo Testamento, ao qual ele recebeu uma palavra de Deus para poder se dirigir para Nínive e pregar para aquela nação, porque a palavra diz que o pecado daquela nação destruiu as narinas de Deus. E eles seriam condenados, e Deus ele enviou uma palavra para Jonas, mandando que Jonas vá até aquela cidade de Nínive e pregar o Evangelho, anunciar o arrependimento. E Jonas, a gente conhece a história, Jonas em um determinado momento ele não obedece à voz de Deus, ele resolve fugir. E a gente sabe que Jonas ele foi engolido por um grande peixe, teve toda a história, e no fim das contas ele acabou em Nínive e pregou o arrependimento de Deus. E dito isso, por que eu usei o exemplo de Jonas? Porque Jonas, ele representa, ele simboliza para nós condutas que nós devemos adotar ou não no que diz respeito à obediência. Ora, veja bem, a palavra de Deus veio a Jonas. Jonas, ele ouviu a voz de Deus, mas qual que foi a reação de Jonas mediante a palavra de Deus? Ele resolveu fugir. E essa foi a desobediência de Jonas. E nós não devemos cometer esses erros, pelo contrário, nós precisamos ser obedientes. A obediência, ela vai determinar se nós seremos perseverantes ou não. Olha só, o primeiro ponto que diz respeito à obediência é a sensibilidade à voz de Deus. Quando nós somos obedientes, quando nós resolvemos obedecer a Deus, obedecer os mandamentos de Cristo, isso nos dá sensibilidade, diz respeito à presença do Espírito Santo, à voz do Espírito Santo. É somente sendo obedientes a Ele, meus irmãos, que nós vamos ter sensibilidade para ouvir e falar conosco. É somente na obediência de Deus, na leitura bíblica, onde nós vamos encontrar a revelação de Deus. Nós precisamos ter sensibilidade à voz de Deus, mas essa sensibilidade ela só vem mediante a obediência. Abra sua Bíblia aí, lá no livro de Jonas, capítulo 1. Vamos acompanhar a leitura. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ou seja, meus irmãos, Jonas ele teve sensibilidade e ouviu a voz de Deus. Só que a reação de Jonas foi desobedecer a uma ordem de Deus. E a desobediência ela nos afasta do Espírito Santo, a desobediência ela nos tira a sensibilidade do Espírito Santo. Nós precisamos, nesses dias, como eu acabei de dizer, nós estamos vivendo de uma forma que precisamos nos comportar como igreja do fim, como igreja que vai passar por eventos que vão anunciar o fim e a volta de Cristo. E a desobediência ela não pode ser uma característica que vai nos acompanhar nesses dias, porque a desobediência ela vai nos levar ao engano, ela vai nos levar ao tropeço, ela vai nos fazer perder a sensibilidade do Espírito Santo. O segundo ponto é a renúncia. A renúncia ela está dentro de obediência, porque muitas vezes algumas coisas vão nos custar,
algumas vezes vamos ter que abrir mão de algumas coisas para seguir o Evangelho de Cristo. Diferente do que está sendo pregado no mundo hoje, eu tenho certeza que é do conhecimento de todos. O gospel hoje está em alta. O gospel hoje ele é três dólares. O gospel hoje ele está muito acessível. O conceito de estilo de vida, lifestyle, de status. Só que o verdadeiro evangelho ele vai na contramão do gospel que é pregado pela grande mídia. E o verdadeiro evangelho, em um determinado momento de nossa caminhada, ele vai nos exigir renúncia. E a renúncia, ela está intrinsecamente ligada com a obediência. Porque somente sendo obedientes a Cristo, nós vamos estar aptos a renunciar àquilo que nos custar. Sabe, meus irmãos, e a vida com Cristo, ela é feita de renúncias. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, nós vamos fazer algumas leituras bíblicas, se você puder me acompanhar nessas leituras, abra sua Bíblia, pode deixar aberto em Jonas, mas anda também lá em Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 23. A palavra de Deus diz o seguinte: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, ou negue-se a si mesmo, todos os dias tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, meus irmãos, a obediência ela vem com renúncia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é uma postura que deve ser evidenciada na igreja do fim. Porque somente com renúncia, com obediência, nós seremos preparados para passar e viver aquilo que vai acontecer, as coisas que o próprio Jesus alertou aos seus discípulos. Então a gente falou sobre a sensibilidade, a Espírito Santo, sobre a renúncia. E no que diz respeito à obediência também, quando nós somos obedientes, isso gera arrependimento e gera salvação. Ainda sobre Jonas, a palavra de Deus diz que Jonas, no primeiro momento, ele fugiu da presença de Deus, ele foi para um outro lugar. Porém, durante aquele trajeto, durante o desenrolar das coisas, Jonas acabou indo para Nínive e acabou fazendo aquilo que Deus havia pedido que ele fizesse, que era pregar arrependimento para aquela nação. Enquanto Jonas escolhe ser obediente à voz de Deus, quando ele resolve ir fazer o que Deus tinha pedido que ele fizesse, a palavra de Deus nos mostra que a salvação e o arrependimento chegou na cidade de Nínive. Ou seja, a obediência ela é capaz de gerar arrependimento e salvação. Porque mediante a obediência, nós ouvimos a palavra de Deus, nós obedecemos seus mandamentos, nós nos entregamos a Ele, e isso gera em nós arrependimento e salvação. Então a igreja do fim, ela deve ser pautada em obediência à palavra de Deus, para que nós possamos perseverar nos dias maus. E é sobre isso que eu quero falar agora, sobre perseverança. Porque a perseverança ela não é alcançada sem antes sermos obedientes. Se nós não formos obedientes a Cristo, nós não seremos perseverantes, essa é a verdade. Porque na primeira dificuldade, a gente não vai querer tomar a nossa cruz para seguir a Ele, não. Se nós não formos obedientes, a gente não vai querer tomar a cruz e renunciar a nós mesmos para seguir a Cristo. E isso não vai gerar em nós perseverança. Então a perseverança não está ligada à obediência. E esse é o próximo ponto que eu quero falar com vocês, que é a perseverança. O cristão ele precisa perseverar dia após dia. Como eu acabei de falar, o Evangelho é uma caminhada, ele não é uma corrida de 100 metros, não. É uma maratona. Nós estamos caminhando, nós estamos correndo. Até o dia que Jesus voltar, nós estaremos caminhando com Ele. E até o dia da volta de Cristo, nós precisamos perseverar. Sabe, meus irmãos, a falta de obediência ela pode trazer para nós consequências coletivas, individuais, mas também coletivas. Porque a falta de obediência de Jonas, se ele não tivesse ouvido a voz de Deus, não tivesse pregado para aquela cidade de Nínive, talvez aqueles homens e mulheres não teriam se arrependido, não teriam entendido que eles estavam em pecado e precisavam se arrepender. A minha e a sua falta de obediência gera para nós consequências coletivas no que diz respeito ao corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós somos um corpo, e se parte desse corpo padece, todo o corpo sofre. Então nós precisamos ser obedientes à voz de Deus, nós precisamos perseverar. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Atos, onde a gente vai ver sobre a perseverança. Assim como a obediência, a perseverança é um atributo
deve ser evidenciado em nós enquanto igreja. Atos capítulo 2. Versículo 1 ao 4. Diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Meus irmãos, a gente viu aqui em Atos 2 que a perseverança dos discípulos, a gente conhece a história, culminou no Pentecostes, onde o Espírito Santo veio, tomou eles, e o Espírito Santo repousou sobre eles. Só que antes disso, Jesus havia alertado os discípulos que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E isso, Jesus estava falando com eles o seguinte: olha, perseverem aqui, até que do alto sejam revestidos de poder. Sabe, os discípulos, eles perseveraram na oração por cerca de 10 dias. A Bíblia nos mostra isso, porque após a ressurreição de Cristo, durante 40 dias ele esteve, e ele foi assunto aos céus, ele ascendeu aos céus. Depois de 10 dias, veio o Pentecostes, que da tradução do grego significa 50, Pentecostes. Então, durante 10 dias, os discípulos eles perseveraram em oração. E a Bíblia nos mostra que essa perseverança, ela culminou na vinda do Espírito Santo sobre a vida deles. O Espírito Santo veio sobre eles foram capacitados para pregar com ousadia o Evangelho, para enfrentar as perseguições que eles sofriam ali. Porque, meus irmãos, eles estavam em Jerusalém, a história nos mostra que os discípulos eles estavam reunidos a portas trancadas. Eles estavam reunidos a portas trancadas porque o conflito político naquela região era muito grande. A perseguição aos cristãos ali era muito grande. E a palavra nos mostra que os discípulos eles estavam com medo de estar naquela região. Eles tiveram medo porque a qualquer momento eles poderiam ser descobertos, presos e mortos. Mas mediante a palavra de Jesus, a palavra de permaneça em Jerusalém até que o alto seja revestido, mediante essa palavra eles foram perseverantes. E isso culminou na vida do Espírito Santo sobre a vida deles. Então a perseverança, ela vai determinar se nós completaremos a nossa obra, a nossa caminhada. A perseverança vai determinar se nós estaremos aptos ou não para receber a promessa de Deus. Amém? A unidade em oração e propósito, ela evidencia a perseverança. Os discípulos eles estavam ali unidos em perseverança, unânimes em oração. E a Bíblia mostra que todos estavam unidos. Abre a sua Bíblia, volte um pouquinho no capítulo 1 de Atos, no versículo 14. Diz o seguinte: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, meus irmãos, todos eles estavam ali no seu propósito de perseverança, persistindo em oração. E vamos lá, durante 10 dias eles oravam incessantemente para a vinda do Espírito Santo. E isso às vezes nos faz pensar, ou pelo menos deveria nos fazer pensar. Sabe quantas vezes eu me disponho a orar por algo, eu estou disposto a perseverar por aquilo, a estar aqui toda quarta-feira, não estou falando de local, de estar aqui para bater cartão, para marcar presença, não, mas de perseverar, seja no seu quarto, seja no seu secreto, seja na sua casa. Quantas vezes nós perseveramos em oração de forma incisiva, os discípulos ficaram 10 dias orando, a fim de viver a promessa que Jesus fez para eles. Vamos lá, vamos ser sinceros, sabe, meus irmãos, a gente tem que fazer essa análise de consciência, porque muitas vezes a gente não tem perseverança, a gente quer as coisas no nosso tempo, a gente quer as coisas para ontem. E o tempo de Deus ele é perfeito, a palavra de Deus diz isso. Mas para viver o tempo de Deus e para viver a promessa, nós precisamos perseverar. Para viver os eventos que vão acompanhar o tempo do fim, para sermos essa igreja do fim, nós precisamos perseverar. Perseverar em oração, em jejum, em leitura da palavra de Deus. Sabe, eu vejo muitas pessoas que buscam revelações de Deus em todos os lugares, que vão até congressos buscar a revelação de pessoas.
ouvir uma voz de Deus através de um profeta, de uma revelação, mas a revelação está aqui diante de nós todos os dias. A palavra de Deus é a voz de Deus revelada a nós, as Escrituras. E nós precisamos perseverar nisso, na leitura bíblica, na oração, no jejum. Então nós precisamos perseverar unânimes em oração como um corpo que somos, o corpo de Cristo, como igreja que somos, não um prédio, não uma parede, mas eu, você e nós que formamos essa igreja, a igreja de Cristo. Então a perseverança é um atributo que deve nos acompanhar, assim como a obediência que foi dito. E por fim, a perseverança ela produz em nós resistência ao medo. Resistência ao medo, esse é um assunto que foi falado esses dias. Acredito que eu posso compartilhar, que o pastor compartilhou a respeito da Gabi, a questão sobre a volta de Cristo, sobre os dias que vão acontecer, a grande tribulação. Outras pessoas também manifestaram que têm esses medos de coisas que vão acontecer. Porque, infelizmente, algumas pessoas realmente têm medo de coisas que vão acontecer, de coisas que vão culminar na grande tribulação. Mas, meus irmãos, a perseverança, ela nos torna aptos a enfrentar o medo das coisas que estão por vir. Porque a perseverança em Cristo gera em nós a expectativa de que Ele mesmo cuidará de nós nesses dias. A perseverança gera em nós a resistência ao medo e às dúvidas. Porque a perseverança não é a ausência de medo, entenda isso. Não é a ausência de medo, mas é a fé mesmo em meio às adversidades. É a fé mesmo quando as coisas estiverem difíceis. É perseverar, é continuar olhando para Cristo. Essa é a verdadeira perseverança. Mesmo quando tudo estiver mal, mesmo quando as notícias de guerra chegarem, mesmo quando os apagões chegarem, mesmo quando o alimento faltar, mesmo quando tudo isso acontecer, a perseverança é continuar olhando para Jesus. E isso tem que acompanhar a igreja nesses dias. Que eu volto a dizer, isso é algo que é uma percepção minha, eu acredito que seja de alguns aqui também, mas eu acredito fervorosamente que nós veremos a volta de Cristo, sabe, irmãos? Isso é algo que eu acredito. Como eu disse, não é algo bíblico, Jesus ele não datou a volta dele. Mas uma coisa é fácil, nós estamos vivendo tempos onde coisas que Jesus disse que aconteceriam, de carinhos que estão acontecendo. E sempre foi tempo de estarmos com os cintos afivelados e apertados com Cristo. Sempre foi, mas agora mais do que nunca. Essa é uma verdade. Agora mais do que nunca precisamos estar firmes, alicerçados em Cristo, porque Ele está à porta. E a perseverança ela vai nos levar a confiar nele nesses dias. Amém? O que a falta da perseverança ela pode gerar em nós? O que a falta da perseverança ela pode fazer na igreja de Cristo? Ela pode fazer com que a gente perca a promessa. Sim. Porque Jesus ele falou para os discípulos: permaneçam ali até do alto nesses dias. Vamos imaginar que os discípulos não perseverassem, que eles não se empenhassem na união e oração, não perseverassem e desistissem, está demorando demais, o Espírito Santo não desceu, vamos para a nossa casa, já está bom. Talvez eles não teriam vivido o Pentecostes, talvez eles não teriam sido revestidos com o Espírito Santo. Se nós não perseverarmos, nós estamos suscetíveis a deixar de viver promessas das quais Deus nos fez, meus irmãos. A perseverança, ela nos faz alcançar aquilo que Deus prometeu para nós um dia. A falta de perseverança, ela pode fazer isso na igreja. Da mesma forma que a falta de perseverança, ela pode gerar em nós fraqueza espiritual. E a fraqueza espiritual, ela vai nos impedir de estarmos firmes para enfrentar todas essas coisas das quais foram ditas aqui. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Olha só o que diz a palavra de Deus. Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Mais uma vez, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus, nós precisamos ter perseverança para alcançar a promessa. E a falta da perseverança nos impede de viver as promessas de Cristo na sua igreja. Então persevere
Persevere, por mais que seja difícil, por mais que seja custoso, penoso, a palavra de Deus diz: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, dia após dia, siga. Persevere em tomar a sua cruz diária. Persevere em tomar a sua cruz, em orar, em buscar, em clamar, incessantemente. Persevere. A falta de perseverança, ela também pode gerar em nós imaturidade na fé. Lucas capítulo 8, versículo 13, narra a história de uma semente que caiu no solo, mas ela não foi capaz de gerar raiz ali. Vamos lá para a sua Bíblia, Lucas capítulo 8. Lucas 8, 13. Diz o seguinte: a que caiu sobre a pedra, no caso aqui a semente, tá? A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. E estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. Os irmãos, olha só o que está sendo dito aqui. São pessoas, é uma analogia com pessoas que recebem a palavra e se alegram por algum tempo da verdade, mas por falta de perseverança não geram raízes. A falta de perseverança ela pode gerar em nós essa maturidade espiritual, a falta de raiz, a qual foi dita em Lucas 8. Que por algum tempo a gente até se alegra, a gente até se empenha, a gente vem na igreja, a gente ora na nossa casa, a gente faz nosso devocional, a gente busca a Cristo, a gente faz as coisas, mas vai vir um desânimo, vai vir um dia a dia e a gente para de perseverar. Está escrito aqui, em algum tempo a pessoa se alegra, mas por falta de perseverança, aquela semente não cria raiz. Sabe, tem uma frase que eu acho fantástica, infelizmente eu não lembro o nome do teólogo, não vou dar os créditos agora, mas a frase diz o seguinte: a igreja de Cristo nos dias de hoje, ela tem uma extensão de 5.000 quilômetros, porém ela tem uma profundidade de 5 centímetros. Isso é pesado, sabe, meus irmãos? Porque a gente está vendo a igreja inflar, a igreja está inchando. Como eu disse, o gospel hoje está em evidência. Existem igrejas hoje infladas, inchadas de pessoas gigantescas, mas a profundidade não passa de 5 centímetros. Assim como diz em Lucas 8, a palavra não gera raiz, porque não há perseverança na sã doutrina do verdadeiro evangelho, que é tomar a cruz diária, que é seguir a Cristo, que é renúncia, que é abrir mão do meu desejo, da minha vontade, a fim do bem maior, a fim de contemplar a glória de Cristo naquele dia. Meus irmãos, nós vivemos para isso. Nós vivemos para anunciar o Evangelho de Cristo, para que no dia que Ele volte nós possamos olhar para os céus e nos alegrar, porque o nosso Mestre voltará para nos buscar. Então, que essa frase, por mais impactante que seja, que ela não seja verdade mais nos nossos dias, que comece nós a mudar essa realidade, que nós sejamos uma igreja grande, porque não, mas que também seja profunda em raízes na palavra de Deus, perseverança e obediência. Amém? Por fim, como eu disse que, foram 3 coisas que o Espírito Santo realmente ministrou muito isso no meu coração esses dias: a obediência, a perseverança e, por fim, a comunhão. No último culto, o pastor pontuou algumas coisas a respeito sobre comunhão, sobre virilidade, e isso é algo que tem que ser muito evidente em nós, enquanto igreja, para passarmos por tudo isso, para podermos contemplar a glória de Cristo naquele dia, para que sejamos preparados e aptos para isso. Vamos lá no livro de Atos ainda, no capítulo 2. Atos 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos.
Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Olha só, a palavra de Deus nos mostra que a igreja primitiva, na época que era composta pelos apóstolos, pelas pessoas que estavam recebendo o Evangelho, eles perseveravam unânimes, de casa em casa, no partir do pão, na sã doutrina. E ontem no discipulado nós falamos sobre isso, sobre a perseverança da igreja nas casas. Sabe, meus irmãos, nós acreditamos que chegará um dia onde isso aqui que nós estamos fazendo talvez não seja mais possível de acontecer. Nós acreditamos que chegará um dia onde talvez não possamos mais nos reunir enquanto igreja num espaço físico como esse. E a perseverança e a comunhão será primordial nesses dias, porque os apóstolos se viram igreja, de casa em casa, partindo o pão, pregando o Evangelho, a comunhão, a sã doutrina. E a comunhão, ela é necessária para nós vivermos igreja nesses dias. Sem comunhão é impossível viver igreja, essa é uma verdade. Sabe aquele papo de que, e isso é muito comum, talvez você já tenha ouvido isso, eu já ouvi isso várias vezes, aquele papo de que assim, eu não preciso ir na igreja não, eu vou buscar Deus na minha casa, eu estou de boa, igreja é tudo errado, eu vou só em casa mesmo buscando Deus. Meus irmãos, não vai nesse papo. Olha só, problemas você vai encontrar em todos os lugares. Problemas você vai encontrar em todos os lugares. Mas a falta de comunhão nos afasta da presença de Deus. Nós precisamos perseverar nisso aqui, em comunhão uns com os outros. O corpo de Cristo precisa estar unido nesses dias, para que possamos viver o Evangelho, propagar o Evangelho, estarmos preparados para as coisas que vão acontecer. Olha só, a igreja primitiva, os apóstolos, a gente falou aqui sobre obediência, perseverança e comunhão. Os apóstolos, eles obedeceram. Quando eles ficavam em Jerusalém, mesmo correndo risco de morte, de prisão, eles obedeceram. Depois eles o quê? Perseveraram em oração. Durante 10 dias eles oraram incessantemente. E por intermédio dessa obediência, dessa perseverança, eles viveram comunhão. Eles viveram comunhão uns com os outros. E a igreja cresceu exponencialmente naqueles dias, porque o próprio Espírito Santo capacitou as pessoas para pregar o Evangelho. A perseverança era isso. O Espírito Santo ele vem e nos capacita para avançar na obra de Cristo. Então, a comunhão, ela gera em nós constância na doutrina, constância no Evangelho. Nós precisamos ser constantes. Como foi dito aqui agora em Lucas 8, não podemos ser como aquela terra que recebeu uma semente, que foi feita uma analogia de uma pessoa que se alegra no primeiro momento, que se empolga com o Evangelho, que fica feliz, mas que logo perde o brilho, que logo perde a perseverança. Não podemos ser assim. Precisamos persistir na doutrina e na comunhão. A comunhão, ela gera em nós generosidade, cuidado mútuo. Por que eu digo isso? Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos estabelecer cuidado uns para com os outros. Olha só o que a palavra de Deus diz. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 13, versículo 35. João 13, 35. Olha só, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E esse amor aqui uns com os outros, meus irmãos, começa entre nós. Às vezes a gente está conversando sobre missões, sobre pregar o Evangelho. Muitas vezes a pessoa pensa que você precisa ir lá para o outro lado do mundo para exercer uma missão, para pregar o Evangelho, para amar alguém que precisa ser amado. Mas por que não começar isso entre nós? O amor um para com os outros, isso faz parte da comunhão. A
a comunhão para a qual foi proposta por Jesus, que a igreja primitiva vivesse, que eles viveram. E por conta disso eles cresceram, eles perseveraram, eles romperam. O Evangelho alcançou patamares inimagináveis para aquela época por conta disso, da comunhão, da perseverança, da obediência. E não obstante, a comunhão ela também gera em nós um testemunho poderoso para aqueles que estão de fora. Como a gente acabou de ler que Jesus disse: nisto conhecerão que são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Isso é evidente para o mundo, porque a gente lê em Mateus 24 que o amor de muitos se espera nele. Não todos, mas o amor de muitos se espera nele. E numa sociedade, numa geração, num mundo onde o amor de muitos está se esfriando, onde as pessoas se odeiam, onde as pessoas cometem as maiores iniquidades que você possa imaginar, o amor de um para com os outros, o que se respeita a Igreja de Cristo, isso vai evidenciar que nós estamos amando a amor. E o próprio Cristo disse que isso o mundo vai conhecer que nós somos seus discípulos. A comunhão no amor um para com os outros, o cuidado muito um com os outros. Sabe, a comunhão dos apóstolos, ela era tão evidenciada no seu estilo de vida, que isso gerava para eles um testemunho. E olha só para você ver que interessante isso. No livro de Atos, volta só um pouquinho, sabe? No livro de Atos, no capítulo 3, aliás, adianta um pouquinho, sabe? No livro de Atos, capítulo 3, no versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 1, para a gente poder entender o contexto. Diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, imploravam que lhe dessem esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Meus irmãos, olha só, no versículo 4, que a Bíblia diz: Pedro, ficando juntamente com João, disse: olha para nós. Isso aqui é algo que é uma frase tão curta, mas isso cabe a nós um exercício de reflexão tão profundo, porque Pedro diz o seguinte para aquele coxo: olha para nós. A gente vive num tempo hoje onde as pessoas falam o seguinte: não olha para mim, não, olha para Jesus, olha para Cristo, não olha para meus erros, olha para Cristo. Beleza, é verdade que nós precisamos servir a Deus, precisamos olhar para Cristo, precisamos congregar e olhar para Cristo, mas isso não é o fato de que nós também precisamos ser bom testemunho das pessoas. Pedro ele diz o seguinte para o coxo: olha para nós. E só uma pessoa que tem verdadeira comunhão, que obedece a Cristo, pode falar isso para alguém: olha para mim, eu não tenho prata nem ouro, que eu tenho te dou, levanta e anda. Porque hoje as pessoas, elas, para se esconder atrás de seus erros, elas falam o seguinte: não, irmão, olha para mim, não, olha para Jesus. Deixa eu ver meus erros aqui, olha para Jesus. Não, você está na igreja não é para olhar para alguém. Isso é verdade, nós não estamos aqui para olhar para alguém. Mas o nosso testemunho é primordial para que as pessoas lá fora possam enxergar Cristo em nós. E Pedro diz: olha para nós. E quanto de nós aqui hoje a gente pode falar isso? E a gente pode chegar diante de alguém e falar assim: olha para mim, olha meu exemplo aqui de fé, olha como é que eu sou perseverante, obediente. Quantos de nós? Sabe, a gente falou sobre isso no discipulado ontem, às vezes eu me lembro pensando sobre isso. Porque tem vezes, irmãos, que a gente faz uma reflexão e a gente fala: cara, eu não posso falar para alguém, olha para mim, porque eu sei que eu poderia estar fazendo mais. Como é que eu vou falar de perseverança para alguém se eu não tenho uma vida de perseverança e oração? Como é que eu vou falar para alguém: não sou próximo, se eu não amo o meu irmão que está aqui do meu lado? Como é que eu sou em missões lá do outro lado do mundo, se eu não sou capaz de pregar o Evangelho para quem está aqui perto de mim? Nós falamos sobre isso ontem, nós precisamos avançar na pregação do Evangelho. Quantos de nós pode falar: olha para nós, olha para mim? Mas Pedro e João podendo falar isso, eles viveram em comunhão, eles perseveraram, eles obedeciam a Deus. Amém? A falta de comunhão ela gera em nós isolamento espiritual, isolamento interpessoal. E isso, de certa forma, vai culminar
um estado de afastamento e de frieza muito grande. Sabe, eu falo isso por experiência própria, porque na caminhada cristã nós temos altos e baixos, é verdade. Tem momentos que nós estamos muito bem, tem momentos que nós estamos não tão bem. O que não muda é Deus, que permanece fiel para sempre. Mas nós somos passíveis de mudança. E em determinado momento pode ser que você se afastou da presença de Deus, se afastou da comunhão. E eu falo por experiência própria, meus irmãos, isso gera o nosso isolamento espiritual e isso nos mata. É aquela famosa analogia que muitos fazem: se você tirar uma brasinha de meio do braseiro, o braseiro continua quente, e a brasinha vai passar um pouquinho, daqui a pouco vai estar gelada. E essa é uma verdade que diz respeito ao nosso Deus de Cristo. Não é jargão de pastor de igreja, é uma verdade. Se nós nos afastarmos, nós nos esfriamos. Então, persevere na comunhão, na obediência. Persevere na comunhão do corpo de Cristo. A falta de comunhão, ela enfraquece o corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25, se você puder abrir, para a gente poder concluir. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 25 e 26. Diz o seguinte: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Ou seja, a falta de comunhão enfraquece o corpo como um todo. A palavra de Deus diz que se um membro sofre, todos padecem com ele. Ao passo que se um membro é honrado, todos se regozijam. E por fim, a falta de comunhão ela pode gerar em nós a perda de um testemunho. Como Jesus disse, nisto reconhecerão os seus discípulos se amarem uns aos outros. Então, assim, meus irmãos, esses são os passos que nós devemos, enquanto igreja, adotar, a postura que nós devemos adotar enquanto igreja: obediência, perseverança e comunhão. Essas coisas nos farão estar preparados para passar por aqueles dias aos quais o próprio Jesus alertou aos seus discípulos que hão de acontecer. Obediência, perseverança e comunhão. Ora, sem obediência, nós não seremos perseverantes. Sem perseverança na comunhão, obviamente não haverá comunhão. Então é isso, nós precisamos nos apegar a isso nesses dias. Precisamos entender que, como eu disse, nunca foi tempo de brincarmos de seres cristãos, nunca foi. Mas agora, mais do que nunca, é tempo de apertarmos os cintos, de segurar na mão de Cristo, ou melhor, pedir para que Ele segure nossas mãos. Porque a gente é fraco, a gente pode às vezes soltar na mão dele, a nossa mão é fraca, mas a mão dele não. Pedir para que Ele segure nossas mãos, para que nós possamos estar firmes, para poder enfrentar e passar por tudo isso que há de acontecer. Meus irmãos, como que a igreja no fim deve se preparar? Nós precisamos obedecer os mandamentos de Cristo. Foi dito: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Obedecer os mandamentos de Cristo. Perseverar em oração, como os apóstolos perseveraram. Por conta da perseverança, a igreja avançou. E por fim, a comunhão do corpo. O corpo de Cristo que somos nós. Para a gente finalizar, eu só abrir lá em Provérbios. Volta bastante lá no Antigo Testamento. Livro de Provérbios, capítulo 27. Versículo 17. Provérbios 27, 17 vai nos dizer o seguinte: como o ferro se afia, assim o homem afia o homem. Como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Ou seja, é aqui que nós seremos afiados, é aqui que nós seremos moldados, é aqui que nós seremos preparados.
É aqui que o caráter de Cristo será forjado, irmãos, meus irmãos. É aqui na comunhão. Comunhão com os santos. Na obediência aos mandamentos, na perseverança diária, de tomar a sua cruz diariamente, seguir a Cristo. Então guarda isso no seu coração. Nós não precisamos temer, nós não precisamos nos desesperar pelas coisas que vão acontecer, muito pelo contrário. A Bíblia diz que nos dias de maiores trevas para a humanidade, esse sistema político, por esse governo, também serão os dias de maior glória para a Igreja de Cristo, onde o Espírito Santo será evidenciado, será manifestado aos seus filhos e filhas. Quando tudo parecer mal, quando o mundo estiver desabando, quando tiver um caos lá fora, saiba que o Espírito Santo estará aqui para nos revestir, para nos capacitar a enfrentar tudo isso e com perseverança resistir até aquele dia onde nós olharemos para o alto e veremos o nosso Mestre vindo em glória nos buscar. E será um dia glorioso. A Bíblia diz que todo olho verá, todo ouvido ouvirá, todo joelho se dobrará diante dele naquele dia, meus irmãos. Então que nós possamos perseverar, obedecer e estarmos em comunhão até aquele dia, para que quando ele chegar, ele nos encontre como uma igreja prudente, como aquelas 5 virgens que guardaram azeite em suas lamparinas, esperaram o noivo e entraram para as bodas do Cordeiro. Amém? Queria convidar vocês a ficar sobre os seus pés. Mateus 24, 13. Não precisa abrir, a gente já fez a leitura antes, mas eu gostaria de finalizar com esse versículo. Mateus 24, 13. Ele resume tudo isso que foi dito aqui nessa noite. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Os irmãos perseverem. Persevere. Se está difícil, persevere. Se a luta está batendo na porta, persevere. Se a cruz está pesada, e a verdade é que vão ter vezes que ela vai estar pesada, persevere. Não abra mão. Não abra mão daquilo que Cristo nos propôs a viver. Obedeça a palavra de Deus, obedeça os mandamentos de Deus.